Aí, galera apaixonada de esporte, vamos mudar pouco o programa hoje. Hoje vai ser diferente porque eu tô com um amigo meu mestre, meu sensei de jiu-jitsu. Mas antes, gente, vocês não esquecem não. Runner Academia, são 3 unidades aqui no ABC, na Rua Maranhão 1050, Santo André, na Rua das Palmeiras 429, na Fonsina 199, tá bom? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso programa. E hoje nós estamos nada menos com um representante da família Gracie. Foi meu professor de Gil, lá na antiga Triathlon, né? 20 anos atrás. 20 anos, 20 e poucos anos atrás. É isso, é uma alegria muito grande. Nosso convidado de hoje é o Daniel Gracie, 2 vezes campeão mundial de jiu-jitsu, 3 vezes vice-campeão mundial, 5 vezes campeão brasileiro, campeão pan-americano. Aí migrou pro MMA, né? Estreou no Pride, lá no Japão, que na época era o top dos top, era o evento dentro do MMA, era o Pride, né? Eu acho que nunca vai ter um evento igual o Pride, mas a grandiosidade, né? O tamanho do evento deles era absurdo. E 5 vitórias, né? 5 vitórias no Pride, depois já estava nos Estados Unidos, já está nos Estados Unidos há 21 anos, né? Isso. E construiu uma equipe lá, montou uma equipe de MMA, que ganharam tudo que nego podia imaginar lá, né? Também com o Daniel ensinando os caras a finalizar todo mundo lá. E depois lançou 6 atletas no UFC, que 17 vitórias e nenhuma derrota. O UFC fez uma reportagem sobre a nossa academia. Tem um especial que eles fizeram falando sobre isso, né? Que foi a única academia que a gente só tinha 6 atletas, né? E foram 17 vitórias seguidas, zero derrotas. Não tivemos nenhuma derrota no UFC. Isso aconteceria, né, com academias grandes, mas não com uma academia pequena como a nossa, né? Tinham 6 caras só. Tanto que a gente entrou num nível assim de ficar lutando quase todo mês. Eu tinha um atleta lutando no UFC porque eles começavam a trazer, né, meus atletas de volta, porque eles estavam ganhando. E dessas 17 lutas, só 2 eles ganharam por decisão. O resto foi tudo finalização, nocaute técnico e nocaute. Olha que alegria. Daniel, prazer ter você aqui. O prazer é meu. E você era bem exigente lá atrás nos treinos, eu lembro, né? Como que foi, sabe? Aqui no Brasil você conseguiu tudo que quis, 5 vezes campeão brasileiro. Mas eu tenho uma pergunta. Quando a gente fala assim, é o Daniel, mas não é o Daniel Gracie. Você levar um nome desse dentro do jiu-jitsu e dentro do MMA não é fácil não, né? Não é fácil. Na realidade é o seguinte, a gente sempre fala que a pressão acabou, mas ainda tem um pouco de pressão, né? Mas a pressão era maior realmente quando a gente queria provar que o jiu-jitsu era a arte marcial mais eficiente, né? Numa briga de rua, a gente queria provar isso pro mundo. E aí o que acontecia? Quando a gente falava isso, as outras artes marciais se doíam e queriam, né, provar que era o contrário. E aquilo ali ficou durante vários anos, né, principalmente no começo, né? Eu ainda peguei, a minha geração ainda pegou isso. Pegou um pouco a gente tem que provar que o jiu-jitsu é mais eficiente que outras artes. E a gente às vezes tinha que... vinham os lutadores de outras artes marciais desafiar o jiu-jitsu. Eles vinham na academia visitar e queriam saber se realmente funcionava. E eu lembro, adolescente, a gente tinha que brigar para mostrar, né? E não podia bater na cara, tinha que mostrar a eficiência de uma maneira mais técnica. Então era botar o cara no chão, uma segurar, coisa mais suave, né? A nova geração tá fácil para eles, que eles não têm que provar nada, né? Já chegou num patamar que todo mundo sabe jiu-jitsu, todo mundo sabe as outras artes marciais. Então isso... Agora sabendo, né, que todo mundo treina jiu-jitsu, tirou um pouquinho da pressão, né, da família de provar que o nosso jiu-jitsu era o melhor do mundo, né? E isso que você fala, assim, isso era bem marcante, porque até uns 30 anos atrás, vamos pegar Brasil, tá? Uhum. Até quem que sabia que era jiu-jitsu? Ninguém sabia. O pessoal conhecia o judô, conhecia isso, mas jiu-jitsu foi depois...
com a sua família. Sua Exatamente. família introduziu o BBJ, né, Brazilian Jiu-Jitsu, trouxe para cá e depois criaram o UFC, onde aí começou a divulgação. E eu acho que isso, o grande diferencial do cara ser bom ou ser ruim hoje no MMA é o nível do jiu-jitsu que ele tem. Com certeza. Eu falo, hoje está mais completo, né? Porque a gente virou, tipo, o MMA faz sempre um círculo, né? Tem uma hora que estão fazendo mais Muay Thai, estão fazendo mais boxe, estão fazendo mais Karatê, Judô, Wrestling, aí Jiu-Jitsu, e volta, né? E volta. E aí tem os lutadores que vêm tirando vantagem do barulho, né? Daquela arte marcial que está fazendo. Por exemplo, tinha uma época que ninguém mais queria ver Jiu-Jitsu no UFC. Mas por quê? Porque o público do UFC era o público leigo. Que para eles gostava da porrada. Não, exatamente. Você entender um soco na cara, o cara caindo, todo mundo entende isso. Agora, entender um cara fazendo uma luta técnica de jiu-jitsu é difícil, né? Porque você tá no chão ali naquele bololô, quem sabe tá entendendo, né? Tanto que o Joe Rogan, ele é faixa preta de jiu-jitsu, e eu lembro várias vezes as pessoas vaiando depois que a luta acabou numa finalização ou acabou numa decisão, mas foi uma luta muito boa no solo, e ele falava, o cara começava a vaiar, ele esperava, falava, olha, isso foi uma das melhores lutas que eu já vi de chão, que eu já vi na vida, entendeu? Eles não sabem, eles não estão entendendo. Ele ainda falava assim, mas foi muito boa, me fala. E ele sabia porque ele era faixa preta de jiu-jitsu. Então, o público leigo, era muito difícil ensinar para eles jiu-jitsu, né? Porque ninguém entendia o que estava acontecendo. E aí, essa época, vários lutadores brasileiros bons de jiu-jitsu foram para os Estados Unidos e tomaram um pau porque queriam ficar trocando em pé. Vários deles melhoraram em pé e realmente viraram nocauteadores. Mas, tirando vantagem do jiu-jitsu deles, que seria o certo, eles não conseguiram. Por quê? Porque eles queriam ficar trocando porrada. Um deles é o Demian Maia. O Demian Maia começou a finalizar todo mundo. Acho que foram 12, 13 vitórias seguidas por finalização. Aí entrou nessa leva aí dos caras que queriam trocar porrada. Quis provar e aí foi que ele perder uma, perdeu duas. Bancada, Eu acho que ele perdeu uma, duas ou três, talvez, e voltou a usar o jiu-jitsu, voltou a passar o carro em todo mundo. Então, mas tem bastante exemplo disso aí. O próprio Anderson, faixa preta de Gil, fala que luta que ele usava Gil, não usava mais, só no começo. Conseguiu finalizar um outro, mas o negócio dele foi pro Muay Thai. O outro nosso campeão do leve, oh meu Deus, José Aldo. José Aldo, campeão mundial de jiu-jitsu. Campeão mundial de jiu-jitsu. Eu acho que ele é faixa azul, campeão mundial de jiu-jitsu, mas um campeão mundial de jiu-jitsu já quer dizer que o cara tem um jiu-jitsu bom. Quando você viu ele usando o jiu-jitsu? Você não vê. Nunca. Você lembra dele nocauteando os outros. Não. E pro outro lado, nós temos um atleta que nunca deixou de usar o Gil, virou campeão e continua usando o Gil, que é o Charles do Bronx. Charles do Bronx, exatamente. Excelente, muito bom. Eu falei outro dia, ele pra mim, ele hoje é o melhor representante do jiu-jitsu no UFC, entendeu? E não só, é difícil fazer o que ele fez foi o seguinte, a criatividade dele no jiu-jitsu de competição, de jiu-jitsu de kimono, ele passou pro MMA. E hoje, ele é tão perigoso no MMA, o jiu-jitsu dele é tão perigoso no MMA como era no de kimono, entendeu? Ele é muito criativo, usa flexibilidade, usa o tempo, né? Que é muito importante o tempo de usar a técnica do jiu-jitsu. Uhum. Ele aprendeu, né? Claro, com experiência de luta, ele aprendeu como fazer isso. E é impressionante, porque, claro, agora vão ter essa geração que está vindo agora assistindo o Charles do Bronx, eles vão querer fazer jiu-jitsu e vão querer e ele é muito paciente, né? Faz, lógico, sabe a hora certa, sabe... Eu acho que ele perdeu o título por causa da perda de peso dele. Porque o jiu-jitsu, ele funciona muito quando você está, né, com pujança física, você está bem, né? Você consegue usar o seu jiu-jitsu no meio da luta. E eu vejo que todas as lutas que eu vi ele perdendo foram porque... Do segundo round para frente, ele você vê que no primeiro round ele ganha, aí o segundo round já começa a diminuir, e no terceiro round ele perde, ou no final do segundo round ele perde. Porque eu sei, porque aconteceu muito com atletas meus, né? De eu fazer uma corta a perda de peso muito forte, muito intensa,
e chega na hora da luta, por mais que você tenha recuperado o peso, recuperado a hidratação, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, eu acho... compete meio doentão, né? Exatamente. E aí você até ajusta as posições, você consegue pegar a posição, mas o cara sai. Não tem aquela... Quer dizer, você pega a posição, você não consegue ajustar não a consegue posição. Ajustar e o cara forte, explosivo, suando, né? Tudo escorregadio. O cara sai das posições, aí ele vai tentando, não pega. Tem uma hora que ele cansa e aí vai ter que trocar porrada. Aí troca porrada com um cara que é bom, é melhor em pé. Essas coisas acontecem muito, entendeu? Por isso que é sempre bom estar preparado para o estresse. Se bem que na última luta, acho que mês passado... Não, acho que foi dezembro a última luta do Charles. Foi 5 rounds, ele ganhou 4 rounds. E foi, bem. E dominou, ainda te falo melhor. Ele não se arriscou naquela luta. Ele fez ele muito tava consciente. Ele estava apreensivo, porque ele precisava daquela vitória, entendeu? Foi com coisa, né? Com o Chad, como chamou? Bom, agora eu esqueci o nome. Michael Chandler. Michael Chandler. Perigosíssimo. Mas você ótimo, viu muito bom lutador. Ele tratou o Michael Chandler como se fosse um faixa branca. Faixa branca. Tirou pra nada. Só correu um risquinho no último round ali, que ele caiu por baixo. Caiu por baixo, mas você vê que ele tava bem. Tava consciente, você vê que a perda de peso dele dessa vez foi maravilhosa. Sabe por que eu sei? Claro, numa época antiga, né, nós éramos concorrentes, né, do Macaco. Mas o Macaco... Isso dá bastante conversa, Jorge Patino, porra, ele brigou com o Ryan 5 vezes, sei lá. Mas você acredita, fizeram um documentário lá, né? Todo mundo... Um documentário, eu falo, né? Linguajar mal educado, escroto. Porque eles fizeram um documentário, ao invés de falar do Ryan... Foi metendo pau no Ryan. Chamaram só os caras que o Ryan bateu, só os caras que eram inimigos do Ryan, né? Pra falar. E foram entrevistar o Macaco. O Macaco foi o único que teve hombridade, falou bem, não só falou bem, defendeu e falou: eu nunca iria falar mal dele, ele não podendo estar aqui para se defender. Entendeu? Então o Macaco, depois dessa, ganhou meu respeito. Eu já tinha respeito por ele, mas ganhou mais meu respeito, ganhou o respeito do Renzo, da família toda. E... eu liguei para ele, porque tinha um amigo meu que o filho dele era aficionado pelo Charles do Bronx. Aí ele me pediu para eu arranjar um ingresso para ele do UFC, do Madison Square Garden. Eu falei, bicho, esse daí não dá. Todo mundo quer assistir esse evento, todo mundo quer ir nele, entendeu? Eu vou assistir, mas eu não tenho como conseguir um convite para você. Mas eu consigo o seguinte... eu vou falar com o Macaco, a gente leva o moleque lá para conhecer o Charles do Bronx. A gente foi um dia antes da pesagem. Cara, aí você vê como é que esse cara, ele merece estar onde ele está, ele merece ser campeão. A gente chegou lá, eu cheguei lá com o moleque, ele estava já deitado para dormir, acordar no dia seguinte, cortar um pouco de peso ainda e ir para pesagem. Cara, ele deu um pulo da cama, veio, porra, abraçou a gente, falou para mim, porra, que honra te conhecer, mestre. Aí o moleque, porra, começou a chorar, o moleque que eu levei, né? Ele não sabia, foi surpresa. Eu falei que tinha uma reunião lá no hotel. E, porra, aí eu vi ele bem, porque ele levantou da cama rápido. Eu via que ele tava eu falei, vai ganhar porque essa perda de peso dele não foi ruim, foi boa. E ele foi lá e tirou o Chandler pra nada, né? Pra nada. E ele é simples. Você falou assim, sabe que ele fez... Na luta que ele ganhou... Não, desculpa. Na luta que ele não deu peso, que era a luta do campeonato, só valia o campeonato pro outro. Cara, então, é isso que eu tô te falando, o negócio de como perder peso, né? Você sabe que... Não sei eles, porque eles já estão muito no mercado há muito tempo. Agora, você acredita que a maioria dos brasileiros ainda não sabe perder peso? Ainda perde peso errado. O nego desidrata, né? Só desidrata. Não, todo mundo desidrata. Mas tem uma maneira, né, de você perder peso. Uma coisa que eles não sabem. Você é contratado do UFC, o UFC tem os melhores nutricionistas do mundo. Lá no UFC PI, não vou falar 24 horas, mas desde que fecha e abre, eles podem contratar o serviço deles de graça, a hora que quiser. Esses caras, eles lidam com lutadores perdendo peso toda semana. Então, tudo que você possa imaginar de técnica para hidratar, para perder peso, todos eles sabem. Os brasileiros não tiram vantagem disso.
Entendeu? Não usa. Porra, o Charles do Bronx perdeu o título, quando ele não bateu o peso, por causa de 200 gramas, cara. Que pesou na balança de dentro. 400 gramas. Foi 400 gramas. Que pesou na balança de dentro, quando pesou na de fora, falou que uma não tava. Não, a realidade, ele tá certo. Eu vou lá, eu pesava meus alunos na mesma balança. A balança dá uma diferença. Essa balança realmente dá uma diferença. Mas se você está acostumado com aquela balança, você deveria saber que ela dá uma diferença. Que está 400 acima. Exatamente. Você não pode confiar naquela balança. Você tem que confiar na balança oficial. Entendeu? Da balança oficial, você vai saber se você pode ou não perder mais peso, não perder peso, ficar tranquilo. Então, sabe que essa preparação dele, ele fez na unidade da Runner Santo André. Ó, que legal, não sabia não. Ele vinha aqui, treinava aí. E, gente, ele chegava de boa, conversava com todo mundo, abraçava todo mundo. Não, muito humilde, muito humilde. Muito humilde mesmo. E ele tá louco. Aí eu falei pra ele, eu fui lá quando eu fui conhecê-lo, né? Ele estava fazendo um negócio, ele tinha lesionado um joelho, alguma coisa assim, então estava fortalecendo. Eu cheguei para ele e falei assim, vamos ali pro tatame que eu preciso ensinar as aulinhas, dar umas aulinhas para você aprender. Ô, mestre, vamos sim. Eu falei, então se recupera aí, senão vai ficar feio. Ah, que maneiro. É muito, muito bacana. Então, aí é que tá, isso daí, né? Não vou falar que foi só... tiveram várias fases, né? Que a família Gracie ajudou, né? Primeiro a criação do UFC, né? Meu primo criou o UFC. O Rorion foi quem começou o UFC. UFC 1... O Rorion. Filho do Hélio Gracie. Isso. Ele que começou o UFC. Até o número 4 era dele. UFC 1, UFC 2, UFC 3, UFC 4. O dono era o Rorion. E aí aconteceu várias coisas, né? Tipo, a nossa intenção não era ganhar dinheiro, né? Não era fazer um negócio comercial, um negócio esportivo. O negócio era provar que o jiu-jitsu batia em todo mundo. E o Royce provou isso, né? Como que chegaram? O Royce com 67 quilos chegou lá... Porra, bateu em todo mundo. Bateu em todo mundo. Todo mundo, os caras com 150, 160 quilos. Aí você tinha o Royce, o Rickson. Tinha batendo 300 negros, um melhor que o outro. Aí escolheram o mais levinho, que o Royce era o mais leve de todos. Escolheram o Royce. Eu acho que a escolha do Royce... Da onde que foi a escolha? Da onde chegaram? Então, primeiro que o Royce morava com o Rorion, né? E o Rorion foi o criador do UFC. Então... era o cara que estava mais perto dele. Eu vi uma entrevista do Rorion, que o Rorion escolheu o Royce por Royce exatamente parecia ser o mais franzino para impressionar os outros. O Rickson, que era o campeão da família na época, o Rickson já era mais, né, sarado, já tinha uns 80 e poucos quilos, então não ia impressionar tanto, né? O Rorion falou isso, que ele escolheu o Royce por esse motivo. Eu vou te falar que eu amo o Royce. Royce, porra, me trata muito bem, entendeu? Ele ficou um tempo com a gente no Rio, ele ficou lá em casa com a gente um tempão. E eu virei muito amigo dele, né? Porque a gente não tinha intimidade, porque a maioria da vida dele foi nos Estados Unidos. E eu vou te falar que eu fiquei preocupado quando o Royce foi escolhido para representar a família no UFC, porque eu nunca tinha visto ele competir. Eu não sabia do jiu-jitsu dele, não sabia do MMA, não sabia de nada do Royce, né? Eu falei, porra, mas por que não o Rickson, né? Todo mundo pensa, por que não o Rickson? E quando ele começou a lutar, eu falei, puta que pariu, cara, ele é bom. E realmente tá batendo em todo mundo. Não, porque a gente não sabia, a família mesmo não sabia, entendeu? Só quem treinava com ele sabia, a gente não sabia, né? E era outro formato, né? Era pancadaria, foda-se, vale tudo então, mesmo. Aí eu ia chegar lá, o Rorion vendeu o UFC porque os americanos, a Comissão Atlética de Nevada e todas as comissões atléticas lá começaram a dar trabalho para ele em termos de organizar o evento, porque não tinha luva, porque não tinha tempo, porque não tinha peso, né? Diferença de peso e não tinha regras. Era tudo... Bicho, você vê UFC 1 ou 2, eu não me lembro, tem um cara que segura no saco do cara e começa a apertar, aí não satisfeito, ele começa a dar soco
E aí o cara começa a puxar o cabelo do cara. Era um cara que tinha até um birote na cabeça. Um cabelinho, o cara começou a segurar e começou a dar soco no saco do cara. Era um cara meio rechuchudinho. Então valia tudo. E aquilo dali pra eles era uma imagem chocante, né? A gente estava acostumado com isso aqui no Brasil. E aí eles começaram a dar trabalho pro Rorion para continuar com esse conceito, né? Sem luva, de vale tudo. E aí ele recebeu uma proposta do Dana White para vender o evento. E quem comprou o evento foram os irmãos Fedita, que são os caras que... Eles têm vários cassinos em Las Vegas. Dali, claro, virou esporte. Luva, 3 rounds de 5 minutos, não pode puxar cabelo, não pode dar soco no saco, não pode... esse negócio todo. E aí, acabou que o conceito que o Rorion queria... né, não existia mais, e aí ele realmente, para ele foi, aí o nego fala hoje, pô, mas ele vendeu por 3,5 milhões o evento, 3,5 milhões de dólares. Hoje o evento vale mais de bi, né? Mas eu falo, as pessoas falam, porra, ele deve ter se arrependido. Eu acho que no conceito, como a gente estava fazendo, como a gente fazia aqui, que o Rorion fez lá, não ia chegar onde chegou. Tanto que teve uma época que o UFC começou a cair. O número de fãs começou a cair. E aí você vê que o Dana White realmente ajudou não só o UFC, mas ajudou toda a academia de jiu-jitsu do mundo. Foi ajudada pelo UFC. Sabe como? Ele criou o Ultimate Fighter. O Ultimate Fighter, que eu ia da falar casa. agora. O que aconteceu? O reality, né? O reality show do UFC. Do UFC. E o por que aquele reality show fez todas as academias de jiu-jitsu do mundo terem sucesso? Primeiro que o público leigo, que não sabia o que era jiu-jitsu, começou a entender o que era jiu-jitsu. 90% dos lutadores que conseguiram entrar na casa, porque tinha uma seletiva e todos eles passaram na seletiva, eram lutadores de jiu-jitsu. 80% deles, ou 100%, não, desculpa, 100% deles começaram a treinar por causa do Royce. E aí, aquilo ali deu um boom de novo no UFC, deu um boom de novo em todas as academias de jiu-jitsu. Eu acho que assim, é 2 momentos, não é que caiu, é que a visibilidade era uma hora que fez o reality, aquilo deu um estouro no mundo inteiro, que todo mundo passou a acompanhar o UFC, passou a acompanhar os campeões, passou a ter seu lutador de preferência, coisa que não tinha na primeira fase. Não, e outra coisa, entender o que eram as artes marciais. Isso. Começaram a se aprimorar mais. Aprimorar, né? Em ver o que é o Muay Thai, o que é o boxe, o que é o wrestling, o que é o judô, o que é o jiu-jitsu. Eles começaram a entender mais o que era arte marcial. Tanto que hoje em dia é muito engraçado, né? Você vai no YouTube, você vê mais de 300 nerds falando sobre luta. Nunca lutaram na vida, mas falando. E aí os caras realmente entendem de luta. Falando, eles entendem realmente de luta, entendeu? Antigamente não tinha isso. Antigamente o cara entendia porrada. Aí, quando vi o jiu-jitsu no chão, eu falei, o que é isso? Tanto que eu vou te dar um exemplo. Eu lembro a gente assistindo o UFC aqui no Brasil e... Lembra quando o Royce fez a final com Dan Severn? Sei. Na final do UFC 2, eu acho. 2. Que eles chamavam o Dan Severn The Beast, né? A besta. Não, foi no 2. Foi o 2, eu acho. Foi no 2. Com o 3 O 3 foi o Shamrock. O Shamrock, isso. E no 4, que ele não voltou... Ele não voltou pra final, Pra final, não foi? Então, foi. Então foi no 2. Foi no 2 mesmo. Aí... Aquele cara era um monstro do 2. Era um monstro, ele passou o carro em todo mundo, o Royce passou o carro em todo mundo, foram pra final. Aí o Royce... E veio de uma semifinal que não acabava nunca, né? Não acabava nunca, exatamente. E veio de uma semifinal que não acabava nunca. Eu falei, vai morrer, morreu. Não, ali como que volta? Foi mais de 1 hora de luta, alguma coisa assim. Foi bastante. E o Royce fecha um triângulo no Dan Severn e o comentarista, não sabe o que é aquilo. Aí ele falou... O Gracie agora está em apuros. Olha, com esse cara desse tamanho em cima dele, como é que ele vai sair dali? E a gente no Brasil assistindo falou... Ih, esse cara tá maluco, ele tá com o triângulo encaixado. O outro tá quase morrendo. Aí você vê o Dan Severn mesmo, com aquele mãozão assim, batendo, né? Ele bateu e o Royce largou e os caras dali, eles falam... Entenderam nada, como é que acontece isso? E aí o jiu-jitsu começou a dar um patamar nos Estados Unidos gigante, né? Que ajudou todas as academias. Aí
teve aquela baixa, aí veio a casa. Mesma coisa, deu aquele boom de novo. Então, a realidade é que, eu falo, tinha pressão antes? Tinha, porque a gente queria provar a eficiência do jiu-jitsu. Hoje em dia não tem mais pressão, não, porque todo mundo sabe tudo, né? E eu ainda falo, o jiu-jitsu salva. Jiu-jitsu salva. Tu pode ver que tem cara lá tomando porrada, daqui a pouco vai puxar o bumbum, vai e pega. Deus perdoa, jiu-jitsu não, exatamente. Não exatamente, é bem bacana. Depois desse momento aí que o pessoal começou a entender, que o pessoal começou a ver o jiu-jitsu, a ascensão das academias de Gil foi uma coisa fora do comum, né? E se mantém até hoje. Se mantém até hoje. Por quê? Eu vou te falar por quê. Principalmente o público americano, né, cara? Qualquer outra arte marcial que você vá aprender, não tô falando aprender por aprender assim, por exercício. Tô falando aprender para defesa pessoal ou para lutar. Cara, me fala qual que você não tem que tomar porrada. Eu falo, eu sei que a sua arte é judô, eu sei, mas até o judô, cara, ficar tomando queda não é todo mundo que gosta. Não é todo mundo gosta nada. Né? Então o que acontece? O jiu-jitsu é a única arte que você realmente pode aprender de uma maneira mais macia. Você não se machuca. Tanto é que é simples. Eu vou dar um exemplo simples. Todo lutador judô que para da época de competição, ele migra pro Gil. Porque não precisa cair, não precisa se matar, não precisa... É Gil, bonitinho. Vou te dar um exemplo melhor ainda. Eu fui visitar Kodokan, estavam treinando a seleção japonesa de judô com a seleção suíça de judô. Eles estavam treinando. Do lado daquele tatame gigante lá da Kodokan, do lado tinha um quadradinho. A área de aquecimento que eles falam, né? Aquele quadradinho, tava todo mundo treinando Neoasa. Só que eu tava lá em cima da arquibancada e eu queria ver o treino de jiu-jitsu deles, né? Eu falei, será que tem gente treinando em pé aqui e tem uma galera treinando Neoasa do lado? Né? Rapaz, eu cheguei lá, o mais novo devia ter 80 anos. Os caras velho. Tô te falando senhores. Teve gente que saiu de andador, teve gente que saiu de bengala, mas eles estavam treinando jiu-jitsu, cara. Aí eu olhei e falei, tá vendo como é que jiu-jitsu dá pra treinar a vida inteira? Acho que dá. Agora, é um negócio, né? Qualquer arte marcial, você tá aprendendo a intensidade do treino, quem bota é você. Se você for treinar jiu-jitsu com uma intensidade forte, vai sair cotovelada, vai sair tudo pra tudo que é lado, tem uma probabilidade de você se machucar, né? Agora, se você tiver um ritmo pra tua idade, pro teu nível, você não quiser se machucar, né, manter a intensidade baixa, não vai se machucar nunca. Essa que é a realidade. E por isso que o jiu-jitsu, até hoje, tá nesse patamar, né? E lá agora, pô, é uma febre. Pra onde você vai ter academia de jiu-jitsu? O pessoal fala artes marciais. É legal, artes marciais, mas todas as artes marciais vieram do Gil. Todas elas. A primeira arte marcial que teve foi o jiu-jitsu. Foi o jiu-jitsu. Juntou os fortão lá nos monastérios. O nego fala, monastério era lugar de monge, de religião. Não era coisa nenhuma. Nenhuma. Eles treinavam artes marciais, faziam... Porque lá nas antigas, o que acontecia? Tinha os senhores feudais. Os senhores feudais moravam ali. Na época do inverno, o nego não aguentava o inverno, então eles faziam aquelas caravanas mudar para lugar quente. Levava todos os escravos, eles mudavam tudo, mudavam as casas, mudavam tudo, levavam para lá. E começou os pobres, no meio dessas caravanas, assaltar. Exatamente, saquear a comida. Saquear a comida, até comida, mas era comida. Foi quando os senhores feudais se reuniram, montaram os monastérios para montar uma defesa para eles. Exatamente. E foi através a arte suave, que aí vem aquela conversa nossa lá de trás, que o japonês doido ficou lá... Que veio primeiro. Viu que os galhos finos se curvavam e aguentavam a tempestade. Os fortes ficavam lá, puf, quebrava, fodia. Que daí que surgiu a arte suave, que é o Gil. Tem muitas teorias, né? Falam que na Índia, uma tribo dessa aí, um desses monastérios aí, um cara assistindo uma briga de gafanhoto, alguma coisa assim. Ele começou, tem essa também. Começou a ver que eles realmente usavam a técnica para derrubar, e aí daí eles começaram a desenvolver a técnica. Tem várias teorias, mas a realidade é que foi criado na Índia, nesses monastérios milenares aí,
E foi a primeira arte marcial do mundo. Dali, quando acabou essa história, os discípulos, os monges, discípulos, cada um foi para uma região para divulgar essa arte marcial. E cada um prezou pelo que ele tinha mais facilidade, pelo estilo. Aí saiu taekwondo, saiu karatê, saiu tudo, mas tudo veio do Gil. O único mais próximo do Gil até hoje é o judô. É o judô, exatamente. Porque o sensei Jigoro Kano, quando partiu para outra história, ele ficava inconformado de uma disputa de 2 lutadores de Gil, acabar a luta, ou um morria ou saía aleijado, ele não se conformava com isso. Exatamente. Então ele tirou os golpes mortais, ou aqueles golpes de articulação que deixavam o cara aleijado, tirou a ênfase do chão e deu a ênfase para golpes de projeção. Exatamente. Mas a arte marcial é a mesma até hoje, né? Eu fui lá, na Kodokan mesmo, eu fui lá visitar a Kodokan e eu vi o kimono do Jigoro Kano. Não, do Conde Koma. Ah, do Koma. O kimono do Maeda tava lá. Isso daí foi... A gente fala de onde é que se originou o jiu-jitsu. O jiu-jitsu saiu da Kodokan. Jiu-jitsu saiu... O judô e o jiu-jitsu corre muito junto. É muito similar. Eu falo que é a mesma arte marcial, né? Eu acho que é com mais ênfase no chão. O jiu-jitsu com mais ênfase de queda. De projeção. De projeção no judô. Tanto é que eu dou um seminário, eu faço um seminário. Até esses dias eu fui fazer, mas foi fazer molecadinha. É um seminário de judô e Gil junto, aí você inverte, né? Projeção pro Gil, que o Gil começa de pé. Lógico. E se você já sai de 2 pontos. Mas você viu o que está acontecendo hoje, né? O jiu-jitsu está começando de pé, mas os caras estão sentando a bunda no chão e arrastando a bunda para frente para puxar o cara para guarda. Não tem nem... Na minha época, a gente tinha que agarrar no kimono, tinha uma regra, você tinha que agarrar no kimono. Tinha que fazer a pegada. Fazia a pegada antes de puxar para guarda. Hoje em dia você não precisa mais. Hoje em dia você tem que... Você bota a bunda no chão e arrasta. E aí, às vezes, se você fizer isso várias vezes, você toma punição. Mas o cara arrisca a punição e aí você vê os dois fazendo isso. Pra mim é uma cena ridícula, eu vou te falar por quê. Porque pra mim o jiu-jitsu sempre, o que a gente pregou foi sempre defesa pessoal. É melhor arte marcial para defesa pessoal. É melhor arte marcial para você se defender na rua, de um ataque, de qualquer coisa, né? Como é que você vai se defender na rua botando a bunda no chão? Tu vai arrastar a bunda no asfalto? É lógico que vai fazer. Não. Então esse conceito de defesa pessoal tá acabando hoje em dia. Eu mantenho, as pessoas da minha época também mantêm, entendeu? Você sabe, eu amo judô, eu amo queda, né? Eu amo as quedas de judô. Eu mostro muito, em MMA, eu mostro muito judô para os meus atletas. Inclusive, eu chamei um cara que treinava comigo de vez em quando, foi campeão do Bellator, que foi medalha de prata olímpico, nas Olimpíadas de Atlanta. Chama Rick Horn. Rick Horn. Ele foi campeão do Bellator. Peso leve, né? 70 quilos, cara, aí eu falo, ele ficou bom de wrestling. O que ele fazia? Levava o cara pra grade, usava de Ashibarai pra ir nas pernas. Os caras não conseguiam defender, porque o cara tentava usar a grade. Quando o cara vai defender na grade, é muito difícil você usar o wrestling. Tirar o cara de um single leg, num double leg. Então o que ele fazia? Ele dava o de Ashibarai, a perna do cara saía da grade, aí ele agarrava e botava pra baixo. Se fosse no meio, rapaz, tu tem que ver o que esse cara fazia de queda de judô no meio do octógono. Ele jogava todo mundo, jogava de Poissioi, jogava de Harai Goshi, jogava de Kataguruma, não, jogava de tudo que é jeito. Antes dele tinha um cara no UFC, puta, eu esqueci o nome do cara, mas também era um judoca olímpico muito Nossa, eu bom. sei quem que é assim, vou lembrar o nome dele. Ele é da época da casa, do Ultimate Fighter. E às vezes a gente vê principalmente quando tá na grade, o cara põe a base, abre as pernas, põe a base e fala, mas caramba, tava... Faz ele jogar o peso e bate não o tem desequilíbrio. Bate o DH, ele vai abrir a ele vai sair da base. Exatamente. Eu vejo aqui e falo, mas por que será meus alunos faziam, porque eu mostrava pra eles. Por que será que ninguém faz? Não sei. Tira o peso e puf, DH. Eu não sei. Ele vai abrir a guarda, vai... Eu acho que porque o judô não é uma luta muito relacionada a MMA, eu acho que ninguém pensa nisso, né? Eu ensino muito judô pros meus atletas de MMA. Sempre. Outigari, nossa, a quantidade de outigari que eu fazia os caras dar,
darem na grade, agarrou aqui, porque você tá lá com a pegada por baixo do ombro, principalmente por cima do ombro. Quando você entra faz as pegadas, entra na... Olha o que eu fazia, o cara fazia. Entra por baixo, cara. Eu fazia o cara andar pra trás, tirando o cara da grade. Quando ele tirava o cara da grade, Outigari. O outro cara já cai na grade ali, não tem como. O cara batia na grade assim, já numa posição já todo torto, entendeu? Eu ensinava muito pros meus alunos. Ô Ed, solta nosso din-din. Eu até esqueci aqui, pra conversa tão boa com o Daniel que eu até esqueci. Hoje vou apresentar a Runner, uma academia completa, localizada na Rua Maranhão, em São Caetano do Sul, com estacionamento privado e toda uma estrutura para te receber, com diversas aulas e salas à sua disposição para melhorar a sua qualidade de vida e o desempenho do seu treino. Contamos também com espaço Kids e uma estrutura completa de piscina com acessibilidade total. E para você que está buscando qualidade de vida, a Runner tem uma grade completa com diversas aulas para te atender. Além disso, para quem quer começar no mundo da luta, também temos uma sala preparada para você. Sem contar a nossa mega estrutura de musculação, que conta com aparelhos de primeira e profissionais qualificados para te auxiliar. Runner é uma academia para todos, e estamos preparados para atender você e toda a sua família. Vem para Runner! Aqui é o melhor lugar para o seu treino. Aqui no Spa da Riqueza nós temos drenagem linfática, reflexologia podal, shiatsu, liberação miofacial para quem é atleta e também para futuros atletas, diminuindo dores e tensões musculares. Desenvolvimento de software, integração e serviços de manutenção especializada. A tecnologia da Decode System trabalha para simplificar os processos empresariais, tornando mais eficiente a comunicação, organização e otimizando o tempo. Venha nos fazer uma visita. Ô, galera, você que quer participar com a gente aqui, tanto sendo entrevistado como sendo apoiador, entre em contato nas nossas redes sociais, tá bom? O pessoal vai te atender, vai te dar todas as coordenadas, tudo que você precisa. É no Instagram, DNA do Esporte SCS, e no YouTube, nas duas ali. E quando você entrar ali, não esqueça de participar ali, de se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Quando você ativa o sininho, você vai receber tudo que está acontecendo, tudo que vai acontecer aqui do nosso programa, tá bom? E hoje estamos aqui, mestre Daniel Grace. Daniel, como que foi a ideia? Eu tenho duas perguntas para te fazer, que eu sempre fui curioso. Tirando você, que eu sei que você é o the best, da família, quem você acha que era o bom dos bom dos bom dos bom, dentro da família Grace? Bom, eu tive o privilégio, né, de conhecer o Hollis antes dele morrer, né, aquele que morreu num acidente de asa delta, né? Ele realmente... Aquilo foi triste também. Parou, na realidade a família parou muito, né? O jiu-jitsu parou quando ele morreu, né? Porque ele era uma pessoa muito querida, muito carismático, todo mundo amava ele. E pelo que eu lembro, né, dele, o jeito que ele se movimentava, o jeito que ele fazia, o jiu-jitsu dele era impressionante. E ele, claro, que eu era criança, então não entendia muito de jiu-jitsu naquela época, né? Como eu entendo agora, mas a família mesmo, todo mundo fala que ele foi o melhor que existiu na família, entendeu? Agora, tiveram muitos, né? O Rickson também foi um dos melhores na época do Rickson. No Brasil, o nego fala de Rickson, não, na época dele, eu acho que ele era o the best da galáxia. Ele pegava né? todo mundo. Eu lembro, ele começava assim uma luta, ele chegava numa posição contundente, uma posição que ele podia finalizar, começava o público contava até 10, e até chegar no 10 ele finalizava o cara. Ele finalizava. Só de chegar numa posição boa, eu já começava a contar. E aí ele ia pra finalização. Mas eu falo, da nova geração agora, campeão dos campeões, o Roger. O que tá na Inglaterra. Né? O Roger tá com a academia na Inglaterra, tá muito bem lá. A academia dele é lotada de aluno. E o Roger foi campeão mundial 11 vezes ou 12 vezes. Só 11. A realidade é a seguinte, às vezes demora um pouco e aí, pum, aparece um campeão da família Grace de novo. Entendeu? Eu acho que vai se manter assim durante muito tempo. Né? Porque a gente ama o jiu-jitsu,
E não só isso. Tem, claro, os old school da família, né, ficaram um pouquinho para trás, não acreditam muito em jiu-jitsu de competição e ficaram mais no jiu-jitsu de defesa pessoal, né? E tem os que gostam de competir, e esses mantêm, né, o jiu-jitsu vivo, o jiu-jitsu ativo, então vão estar, né, sempre na cabeça ganhando. Mas o que eu acho, né, tem muitos da família, tipo o Renzo, por exemplo. O jiu-jitsu do Renzo era maravilhoso, entendeu? Muita gente não sabe, porque ele competiu talvez até a faixa roxa, entendeu? Ganhava tudo também na faixa roxa. O Hillion, meu primo Hillion, porra, a melhor guarda que eu já vi na minha vida. E falavam que a guarda dele é muito parecida com a do Hollis, entendeu? Então, tiveram vários campeões da família que fizeram a diferença, né, do jiu-jitsu e fizeram o jiu-jitsu da família se manter lá no alto. Eu acho que toda geração da família Gracie tem um campeão. Dos que eu me lembro, eu me lembro do Hollis, mas não me lembro ele como campeão. Mas eu ouço, né, todo mundo falando que ele era o melhor. Mas dos que eu me lembro, Rickson, Hillion, Renzo, esses daí para mim eram os melhores. De hoje, da nova geração, Roger Gracie. Entendeu? Agora outra coisa, segunda pergunta que eu tenho que fazer. Aí professor de Gil, mestre de Gil, todo mundo te adorava, todo mundo aqui, você era Gil, vamos lá com o Daniel. Com o Daniel. Aí do nada, pera aí pessoal, eu tô indo para os Estados Unidos para tomar soco lá. Foi mais um... Eu tinha isso, né? Eu sabia que num ponto eu ia querer fazer MMA, para me testar. Não vou falar que eu não tinha medo, eu tinha medo do que ia acontecer, mas eu queria. Falei, porra, eu quero fazer isso, entendeu? Eu quero partir para o MMA. Quando que eu vou partir para o MMA? Eu quero primeiro fazer o nome no jiu-jitsu, né? Depois que eu fizer meu nome no jiu-jitsu, ver onde é que eu vou conseguir chegar no jiu-jitsu, vamos pro MMA. Tanto que eu comecei minha carreira em MMA, eu tinha 30 anos já. Foi de 29 para 30 anos. Eu vou falar... Não, antes disso estava falando, vamos lá, que todo mundo quer aprender com o melhor, vamos lá, vamos no Daniel. Você me ajudou muito com isso, né? Porque você fez aquela equipe, era o Dream Team, né? Não sei se muita gente sabe, mas o Marquinho foi o cara que começou, né, uma equipe de judô no AD São Caetano, que eu nunca vi equipe melhor no mundo, né? Os melhores nomes. Nós temos 5 medalhas olímpicas, né? Do time que nós formamos lá atrás. Olha só. Foi o Aurélio Miguel, depois Rogério Sampaio, depois veio Thiago Henrique Guimarães, depois o Thiago e o Honorato, Carlos Honorato. São 5 medalhas de atletas formados por nós, né? Olha só, e vários também, né? Campeão mundial. 80% das... Campeão mundial um monte. Aí era assim, nós nem contava mais campeonato mundial. Porque tinha os campeão júnior, os campeão sênior, o pessoal do sub-17. Nossa, era muito, porque no começo nós começamos com uma coisa, com a vinda do Aurélio para cá em 80, ele tinha acabado de ser 88, né? Ele veio para cá, nos ajudou a montar isso aí. E na década de 96 para cima, nós já estávamos formando atletas, né? Formando atletas que aí 80... chega no auge dessa equipe, 80% da seleção brasileira, 80%, 80% da masculina e 80% da feminina, equipe, já eram formados por nós. Olha que orgulho. Pela São Caetano, que orgulho. Então, aí, vamos lá, vamos para encurtar, recebi o convite, né, do Marquinho para ser o professor deles de Neuasa, de ensinar chão para eles. Isso, é isso mesmo. Né? E ele falava, o time A vai focar no judô. Time B, né, que são os caras que estão querendo chegar no time A, você pode botar para competir. E aí, rapaz, a gente formou uma equipe, batiam em todo mundo. Os caras ganhavam tudo que a gente botava para disputar, eles ganhavam. E aí meu nome, né? Eu falo, a melhor propaganda que existe é resultado, né? Então, cara, Campeonato Paulista, meus alunos passavam o carro. Campeonato Brasileiro, meus alunos passavam o carro. Naquela época ainda não tinha mundial, eu acho, não tinha um mundial para eles competirem, mas a gente criou uma equipe muito forte, né? E aí, é claro,
né? Todo mundo começou a vir treinar comigo, a gente fez uma equipe em São Caetano que dava gosto de ver. Mas aí que tá, por que eu fui para os Estados Unidos? Quando eu falei pro Renzo, pro meu primo Renzo, que eu queria lutar MMA, ele falou, você morando no Brasil, eu não vou confiar. Tu vai ficar preguiçoso, tu não vai querer treinar direito. Eu falava, ô Renzo, tu não tá aqui já há 15 anos, eu treino direito, eu treino agora, entendeu? Aí ele falou, mas você já fez boxe? Eu falei que sabia que fazia. Fiz porra nenhuma. Você sabe que eu fui o primeiro cara do MMA a treinar com o Pitu e com o Pitu e com o irmão dele, o Gabriel. O Gabriel. Eles dois filhos de Sevilha de Oliveira. É. Então, mas por que eu fui para lá? Porque eles estavam no AD São Caetano. Eu passava na frente do boxe todo dia para treinar judô, né? Para dar aula de judô. O Adailton de Jesus. Precipício, né? E o Maldonado depois foi pro UFC. O Maldonado que foi pro UFC então. Também. E tinha aquele outro que depois foi até campeão mundial de boxe. Era o... que depois ele ficou até doente, não pôde mais competir. Esqueci o nome dele. Eu sei que usava um chapéu, não era? Isso, Sertão. Sertãozinho. O Sertãozinho. Você foi campeão mundial, né? Eu peguei... Da Organização Mundial de Boxe. Eu peguei o AD São Caetano no boxe, foi essa época aí. Era um time bom. Fui o primeiro, não tinha nenhum lutador de MMA. Tanto que eu cheguei lá, eu conversei com o Pitu falou assim, não, volta aí quarta-feira. Eu falei, tá bom. Pô, eu cheguei lá na quarta-feira, né? Como eu falei pra ele que eu ia lutar MMA, ele achou que eu já fosse lutador. Pô, cheguei no dia do sparring. Eu falei, ô Pitu, vem cá. Eu não sei. Você vai me pôr já pra tomar soco aqui. Eu vou levar os dedos. Eu quero aprender boxe, rapaz. Eu nunca fiz boxe, não. Eu quero aprender boxe. Aí ele, não, então não é hoje, não. Achei que tu quisesse sair na porrada. Mas já que você tá aqui, nossa, meu irmão. Me jogou no ringue. Me jogou no ringue com o moleque, cara. O moleque era um gordinho, rapaz, baixinho. Tomei tanta mamona, Marquinhos. Mas eu fui pra casa, pô, tudo rodando. Eu fui o primeiro cara do MMA a treinar com o Pitu e o Gabriel. Hoje eles são os treinadores principais da American Top Team. Da American Top Team. Que é uma das maiores equipes de MMA do mundo. Eu gosto de ter um deles lá, que é um dos donos lá, que é o... Como chama aquele? O loirinho. Não, o loirinho. Que lutou, tomou um pau do Zé Aldo lá atrás. Não sei que é Brown. Das praias lá. Não sei que é Brown. Não. Aquele, não é de lá que ele é, não. Você tá falando o Ryan Faber. O Faber. Não. Ele é de outra equipe. É o... American Top Team. Não é dele. Ele não é da American Top Team, eu confundi, então. Ele não é da American Top Team, não. Ele tem a equipe dele na Califórnia. Isso, na Califórnia. Então, não. A American Top Team tá na Flórida. A American Top Team é do Conan Silveira. Meu amigo Conan Silveira. Gente boa demais. Então, mas o Pitu e o Gabriel dão aula lá. E eles são muito bons, muito né? muito bom. Mas eles são muito bons. Eu sei que eu me sinto velho falando isso, mas eu fui o primeiro lutador de MMA a treinar com o Gabriel e com o Pitu. E hoje a maioria dos campeões ali estão treinando com eles. Todos eles treinam com eles. Todos os campeões de lá treinam com eles. Todos. Eles são muito Eles não estão no corner de todo mundo, porque é muita gente que tem. Mas todo final de semana eles tem estão, luta, mas eles estão na maioria das pessoas que treinam com eles. Então, aí eu fui, né? Fui para os Estados Unidos porque o Renzo queria que eu fosse para lá. Eu não fui morar primeiro. Enquanto o Daniel tá falando, Ed, solta os vídeos dele aí. Vamos fazer junto. Isso daí é aula de jiu-jitsu, né? Tá vendo? Tá dando aula. Quantas vezes eu passei por isso daí, ó, ensinando faixa branca, montar e dar estrangulamento. Não é? As pessoas às vezes não entendem, né? O que isso daí, como é que ensina isso daí, né? Como é que... mas o cara não vai dar um estrangulamento na rua, não. Isso daí vai ensinar ele a ter base. Se ele chegar numa montada, manter o cara embaixo sem perder o equilíbrio. É assim que o jiu-jitsu ajuda. Mas ajuda assim. Ajuda muito. Se for no inverno, o cara tá usando uma jaqueta, já era. Acabou. Que era, antigamente todo mundo usava terno, né? Por isso que o jiu-jitsu e o judô sempre usando a pegada pano, né? Lógico, porque tinha pano. Até no verão as pessoas usavam terno. Né? Era mais elegante antes, né? E os samurais usavam kimono também, né? Já usavam kimono. Então, mas eu fui para os Estados Unidos treinar. Eu lutava no Pride, lutava no Japão, ficava lá um tempo e voltava, né, pro Brasil. Fiquei nessa aí, mais 3 lutas eu fiquei nessa. Aí, meu casamento aqui não estava indo muito bem, já estava separando, né, da minha primeira mulher, e eu conheci a minha mulher nos Estados Unidos, conheci uma americana, né? E aí,
quando eu ia pra lá, eu ficava mais tempo, né? Porque eu já tava namorando, aí ficava mais tempo. Aí ainda voltava. Mas ia pra lá, já ficava um ano antes de voltar. Eu lembro que eu botei o Nino Schembre. Aí tinha um incentivo pra ficar, botei o Nino né? Schembre, exatamente. Eu botei o Nino Schembre pra me substituir lá na Triathlon, lá aqui em São Caetano. Foi. Nino Schembre foi um dos melhores do mundo de jiu-jitsu, né? Um dos ícones do jiu-jitsu na época dele. Depois veio o Maurício Alonso também pra me substituir. Aí acabou que minha mulher ficou grávida, né? A gente tem 2 filhas. Eu tenho 2 filhas americanas com a minha segunda mulher, né? Com essa americana. E aí eu fiquei. Aí fui ficando. Pô, tentei voltar pro Brasil algumas vezes, não deu certo. Voltei. O que aconteceu? A minha, agora ex-mulher, ela era da Filadélfia. Ela nasceu e cresceu na Filadélfia. E o pai dela chamou a gente para ir para lá por um período para poder ver para onde é que a gente ia mudar nos Estados Unidos. E eu cheguei na Filadélfia e liguei para um amigo meu que tinha um evento de MMA, né? E aí ele falou para mim, vamos abrir uma academia aqui em New Jersey, né? Porque Filadélfia é colada em New Jersey, é só atravessar uma ponte. Eu falei, pô, eu tô aqui na Filadélfia, vamos abrir uma academia naquela Filadélfia. Ele falou, poxa, Filadélfia é uma favela, não vamos abrir na Filadélfia não. Falei, não, mas eu tenho que ficar aqui, porque a gente tem 2 meninas pequenas, né? Aí ele, não, Filadélfia eu não quero não. Aí passou um tempo, ele, vamos abrir na Filadélfia. Eu falei, tá bom. Só que antes disso, quando eu tava na Filadélfia, eu não tinha lugar para treinar. E eu arrumei um amigo meu, eu comecei a treinar na academia dele, que era um pouquinho longe de onde eu tava morando, só que o que eu fazia? Ele falou, você pode vir aqui treinar, mas você tem que chegar aqui antes, você vai dar uma aula de MMA para os meus lutadores e você treina, aí eu te levo em casa. Falei, tá bom. E a gente ficou fazendo isso durante muito tempo. Esses lutadores começaram a fazer MMA comigo, cara, começaram a bater em todo mundo, começaram a ganhar tudo, né? E aí, quando a gente decidiu abrir a academia de jiu-jitsu e MMA, cara, eu já tinha um time formado, que era um evento que se chamava Cage Fury. Eu já tinha 2 campeões do Cage Fury, já tinha um monte de aluno batendo em todo mundo lá. Aí quando eu abri a academia, cara, foi assim, 3 meses, eu já estava com 100 alunos. E aí assinei 2 caras no UFC. Isso foi a primeira leva de atleta que eu criei no UFC, né? E aí, um deles hoje é o comentarista do UFC, o Paul Felder. Ah, tá. Paul Felder era meu aluno. Quem botou ele quando ele entrou no UFC, até as 4 primeiras lutas dele, ele era meu aluno. E aí eu mudei para Massachusetts e ele foi treinar com Duke Roufus, que foi até onde ele... Não sei se ele encerrou a carreira dele ou não, se ele vai lutar mais, mas ele estava treinando com Duke Roufus porque eu mudei para Massachusetts. E aí foi assim, aí eu comecei a formar lutador, mudei para vários lugares dos Estados Unidos, porque nunca gostei de nenhum lugar lá. Essa é a realidade. Não gostei da Flórida, não gostei da Califórnia, não gostei, bicho, eu amo o Brasil, né? Eu amo o Brasil. Tanto que eu tentei voltar para cá 2 vezes antes e não deu certo. Por quê? Porque minha mulher era americana, minhas 2 filhas americanas e a linguagem e tudo, elas não falavam português e chegou aqui discussão com a minha ex-mulher e aí acabou que não deu certo. A gente teve que voltar para os Estados Unidos de novo, né? E agora né, que eu tô vindo agora, é a 3ª vez já que eu tô vindo pro Brasil. Meu irmão, eu chego aqui, eu falo, essa é minha terra, não tem jeito, né? Não tem igual, né? Puta que pariu. Aí você tava falando, né, de eu ir pra lá, eu fui, a minha estreia foi no Pride, a minha estreia foi no maior evento de MMA do mundo, da história do MMA, foi o Pride, foi a minha estreia, minha primeira luta foi no Pride. E como que foi isso aí? Cara, como foi assim, você... porque foi o maior evento de MMA de todos, onde era no Japão. O Japão fazia as coisas que era o bicho, né? Era o top dos top dos top. Eu nunca vi uma produção igual, eu nunca vi um negócio igual. Parecia que... Eles fazem evento, né? Um evento parecia, daqueles... sabe, quando eu me sentia assim, quando você vai assistir um jogo de futebol, que tem aquela galera toda, né? 60 mil pessoas, 70 mil pessoas. Minha primeira luta tinham 65 mil pessoas. No Tokyo Dome. Não, desculpa, Saitama Arena. Em Saitama. E
Pô, eu até esqueci da luta, cara. Os japoneses gostam desse quando tipo chamaram de evento, meu nome, de luta. eles amam. Eles gostam muito, né? Quando chamaram meu nome, que eu fui entrar, eu esqueci da luta, cara. Eu tava mais... Eu olhei o público, eu falei... Caralho! É gente em cima de mim, cara. Tinha gente na minha cabeça, assim. O negócio fazia... E aquele barulho... Que eles não faziam barulho de fã louco, né? Eles fazem um negócio mais educado. Você fazia um movimento e aí imagina 60 mil pessoas batendo palma. Fazia um negócio. Parecia que tinha alguém jogado um áudio de palmas no alto-falante, né? Eles sabiam o que estava acontecendo. Foi, porra, uma experiência que eu te falo, vou levar pro resto da vida. Não vai ter igual, né? Porque não vai ter um evento desse de novo. Ah, igual o Pride, não. Não vai ter de novo. E eu fiz 4 lutas no Pride. Eu ganhei 3, perdi uma, que eu falo que eu não perdi, né? Eu lutei com o Nakamura, que era medalha de prata olímpico de judô, aluno do Yoshida. Pra quem não se lembra do Nakamura, o Nakamura era aquele, ele estava fazendo uma luta muito boa com o Vanderlei Silva, e ele entrou com um kimono sem manga e a faixa preta de judô. Aí ele começou a tomar um salve do Vanderlei, ele foi tirar o kimono e o Vanderlei, pum, nocauteou ele. Então, o cara era duro pra cacete, eu lutei com ele, mas eu ganhei a luta, cara, desculpa, eu ganhei, deram a vitória pra ele. Os japoneses eram foda, né? Minha primeira luta no Pride... Você tinha que nocautear ou não, nocautear? Você tinha que ver o que eu fiz com o cara. Minha primeira luta no Pride, eu tomei um knockdown no começo da luta. Eu lembro disso. Até engraçado, eu acompanhei. Porque tem uma história engraçada, né? Que eu acho que isso aconteceu... Que eu lembro o Minotauro falando que aconteceu com ele, também aconteceu comigo. Eu tava em casa trocando o canal da televisão. E eu comecei a ouvir a voz do Renzo. O Renzo me chamando. O Renzo falando, Daniel. Eu falei, pô, por que ele não entra? Né? O que foi? Daniel, você tá legal? Pô, por que ele tá perguntando se eu tô legal? Olha pra mim, rapaz. Eu falei, caralho, eu tô lutando. Eu acordei. Quando eu voltei, bicho, foi a maior onda que eu já tive na minha vida. Eu voltei, eu tô segurando a perna do japonês e ele tá soltando umas bombas, assim, passando de raspão na minha cabeça. Depois eu falei, cara ruim de mira, né? Eu vejo no vídeo, ele me acerta, eu acerto ele também, então ele também não tava 100%. Então ele não conseguiu me nocautear quando eu caí. Ah, ele ficou meio perdido. Ele ficou meio perdido também. Aí quando ele começou a me socar, eu já tinha recuperado. Cara, se você ver o espaço, foi 1 segundo, 2 segundos. Eu bati no chão, voltei na perna dele. Apagou, acendeu. Apaguei, acendi. E essa aí foi minha primeira experiência. Cara, depois disso, eu bati nesse japonês, mas tanto. Ele saiu desfigurado. No final deram decisão dividida. Foi isso mesmo. Deram 2-1, aí um juiz ainda deu pra ele. Eu falei, vocês estão ficando malucos? Mas vocês assistiram a mesma? Só acertou que aquilo foi um pombo sem asa. Pegou no queixo certinho. Pegou direitinho. Só? Depois morreu. Depois eu matei ele. Não fez mais nada. E aí com o Nakamura, ele ficou caindo por cima de mim, mas ele não me acertou nenhum soco contundente. Eu acertei nele, eu fiquei batendo nele por baixo. Só que, meu irmão, os japoneses eles adoravam, né, quando o japonês ganhava da qualquer Gracie, né? Então, deram a vitória para ele no final. Eu falei, porra, não perdi, não. Tanto que o Sakakibara, que era o dono do evento, o presidente do evento, veio para mim e falou assim, eu vou te dar uma revanche com ele, porque você não perdeu, não. Mas foi porra, que bom demais. A minha carreira no MMA não foi a melhor possível, né? Porque eu não tinha muita experiência, né? Eu já passei em brasileiro e passei num sul-americano. Você saber que você... É que no judô é diferente, né? Você tá ganhando a luta e nego inventa uma história, manda um rançoco em você pra você não ganhar mesmo. É, né? Até sacanagem, né? Ou bandeira, ou vai pra bandeira. Não dá uma raiva. Raiva? Dá vontade de esquecer tudo que você aprendeu e... teve uma no sul-americano, eu quebrei tudo. Chutei placar, chutei tudo, saí andando, fiquei suspenso uns 8 meses. É mesmo? Depois eu vou te contar uma história boa desse tipo aí.
Perdi as estribeiras. Tá vendo, galera? Não tem só no jiu-jitsu e no MMA, não. Tem no judô também. Não, tem, porque é uma vida, né? Você se prepara. Uma vida você se prepara. Eu vejo o nível de treinamento, o nível que vocês se preparam para disputar um campeonato e chegar lá e perder por causa de bandeirada ruim, decisão ruim. Porque se você perde e o cara foi superior, é outra história. Você levanta, vai lá, cumprimenta ele, você foi melhor. Agora você melhor, sobrando na luta, nego inventa uma conversa e dá pro outro. Ainda te falo, mas eu acho que eu já ouvi um negócio, porque tinha o Edson, lembra? O baiano? Uhum. O Edson Carvalho, ele também teve alguma coisa assim, né? Que ele passou numa seletiva, era para representar o país e não deixaram ele ir. O próprio Spadoni. O Spadoni, ele foi disputar a seletiva, ele ganhou a primeira, fizeram ter a segunda, aí na bandeira deram pro cara, ele acabou indo como suplente? Como reserva. Do Pedro 71-71, ele foi reserva, mas o cara não ganhava dele, porque... Você sabe quem que era? Que foi o Flávio Canto. Flávio Canto. Mesmo, era do peso dele. Ele socou o Flávio. Não é que socou. Na luta, foi muito igual, muito parecido, só que o Spadoni abriu o gás pra cima dele e na bandeira deram pro Flávio. É ridículo, né? Acontece. Pra quem não sabe, o Spadoni, né, treinou comigo. A equipe que não tava disputando judô, que o Marquinho permitiu eu botar em campeonato, né? O Spadoni foi um deles. O Spadoni treinando comigo, no primeiro ano treinando comigo, eu botei ele no Paulista, ele passou o carro em todo mundo, chegou no final, só que eu botei ele de faixa azul. É verdade. Chegou no final, o Jorge Patino, o macaco, grudou do meu lado e falou, é teu aluno? Eu falei, é. Aí ele falou, o outro é meu aluno. Aí eu olhei pra ele e falei... Aí o Spadoni passando o carro no cara, sacudindo pra tudo que é lado. Aí ele falou assim, bem, né? Eu vou parar essa luta aí, não é justo. Eu falei, não é justo o quê? Ele falou, teu aluno é faixa preta de judô. Aí eu falei, não, ele é faixa marrom. Aí o macaco falou assim, ele é faixa preta de judô, ele é campeão mundial júnior, o nome dele é Cristiano Spadoni. Aí acabou. Aí eu olhei pra ele e falei assim, pô, tu tá sabendo mais do que eu. Foi. E aí o Spadoni foi desclassificado, né? Tiraram a vitória. Na final, fazendo a final com o aluno do macaco. Aí eu falei pra ele, ó, quer voltar amanhã? Quer voltar no dia seguinte pra disputar de faixa roxa? Aí falou, não, mestre, não. Vamos outra competição. E aí a segunda competição, eu falei, agora eu tenho que botar de faixa roxa, brasileiro de jiu-jitsu. Mesma coisa no Paulista. Passou o carro, ele tinha mais ou menos, 1 ano e meio de jiu-jitsu, mais ou menos. Passou o carro. Mas Marquinho, eu acho que o menos pontuação, a menor pontuação que ele fez no brasileiro foi 18-0. 18-0. O Spadoni. Meu Léo, assistiu algumas competições dele. Já saía de 2 pontos, jogava o cara. Pra final. Acabou. Não, o mais engraçado eu falando pra ele, falei, Spadoni, bicho, bate devagar, não derruba muito forte, que vai todo mundo começar a prestar atenção e vão começar a te puxar pra guarda. Aí ele falou assim, puxou pra guarda, eu passo, mestre. ele era marrento pra caralho. Aí, porra, eu falei pra ele, mas bate devagar, né? Ele dava de Ashibarai que o cara virava estrela, porra. Foi. Eu falei pra bater devagar, cara. Aí ele, eu não consigo. Mas eu foi devagar? Aí ele foi até a final do brasileiro. Chegou na final, o cara puxou ele pra guarda, conseguiu raspar ele. Aí o cara raspou, ele fez uma maneira, levantou, o cara puxou pra guarda, ele passou a guarda. Passou, tá? Passou. Tô falando porque tá passado. Só ficou o calcanhar preso no meio das pernas do cara. E eu olhava pra ele e falava, Spadoni, livra a porra da perna, cara. Tu passa a guarda de todo mundo assim, ele passava a minha guarda assim, cara. É aquela passagem que o Barbosinha usava, né? A galera do judô usava. Uhum. Passa! Aí ele falando, mestre, ele tá segurando a minha calça. Aí eu comecei a olhar, cara, o cara segurando a calça dele pela boca, por dentro da boca, e ele tentando livrar, ele fez tanta força pra livrar a perna que rasgou a calça. Eu falando pro juiz, porra, ele tava segurando a boca da calça. Aí não dava mais pra ver, né? Porque tava entre as pernas do cara assim, né? Ele foi, trocou de calça, voltou. Aí o cara começou a correr dele. Correr.
puxou pra guarda quando faltava 20 segundos, segurou ele, e aí ele perdeu por uma raspagem, na final do Brasileiro de faixa roxa, né? Com 1 ano e meio de jiu-jitsu. E o cara Quem era o cara? Jacaré Souza. O Jacaré. Era o Jacaré do UFC, o Jacaré Souza. Foi Que quem era ganhou. forte, né? Era, porra, pra caralho, né? Era muito forte. Mas eu lembro que ele gostava muito de dar queda nos outros. Com o Spadoni ele puxou pra guarda. Foi. Puxou pra guarda. Mas foi a final do Brasileiro. O Spadoni perdeu pra ele na final do Brasileiro na faixa roxa. Daniel, o pessoal já tá brigando, passou num astrais. Quero te agradecer, tá? Agradecer a sua presença aqui. Pô, prazer. Tenho certeza que o programa... Tem muita resenha ainda pra gente conversar. Tem que voltar aqui. Vamos vir outras vezes. E nós vamos trazer o Spadoni para nós dar uma Nossa, vai ser bom demais. Perguntar o porquê que ele perdeu pro Jacaré. Vai ser bom demais trazer ele aqui. Não é? Muita Vamos história, perguntar por que você perdeu pro Jacaré. Como que você dá uma dessa? Não, segurando a boca da calça. Segurando a boca da calça. Ô, pessoal... Oferecimento Runner, as 3 unidades, São Caetano, Santo André, São Bernardo. Não esqueçam de seguir o nosso programa, DNA do Esporte SCS, no Instagram e no e-mail. No YouTube e Instagram. E você que quer participar aqui do nosso programa, entre em contato com a nossa produção, tá aí os nossos endereços, no YouTube e no Instagram, tanto para ser entrevistado aqui, como para ser apoiador do programa, tá bom? Daniel, obrigado mesmo, meu mestre, prazer, meu mestre, exatamente, obrigado, você treinava jiu-jitsu comigo, né? Foi, aprendi com você. Jiu-jitsu não, Neuasa, né? Vamos falar Neuasa. Pode ser assim. Prazer muito grande estar aqui com você, né? E te reencontrar, que foi uma alegria muito grande. Exatamente, estou de volta, então vai ser muito mais fácil agora, porque agora eu estou de volta aqui. Chega, 21 anos nos Estados Unidos, não aguento mais. Vou começar a formar lutador brasileiro agora. Vamos montar um projetinho junto. Vamos. Deixa que nós vamos. Vou eu lá no corner do UFC. Deixa comigo. Eu fiz um time agora com 6 lutadores no UFC. Não perderam nenhuma luta. Até a hora que eu parei de dar aula para eles, né? Mas até o momento que eu estava treinando eles ainda, foram 17 vitórias, 0 derrota no UFC. E agora eu quero fazer isso com os brasileiros. Eu quero chegar aqui e pegar o talento brasileiro, usar, claro, a experiência toda que eu peguei lá, né? Que é realmente... Lá é profissão. Aqui é sonho, né? É ideia. Lá é profissão. Então eu quero aprender, eu quero ensinar os brasileiros o que, nós temos que falar. Nós passamos a nossa horinha e nós não falamos do lutador brasileiro, dos projetos, vamos deixar para o próximo programa, vamos montar projeto, instituto, hoje eu penso que nós lembramos nossa conversa. Para lutador de MMA. Lutador de MMA geralmente não tem uma situação muito boa financeira, entendeu? Então eu vejo todo mundo ajudando criança carente, projetos, ninguém ajuda os lutadores de MMA que estão querendo chegar lá. Vamos falar no próximo programa. Vamos, com certeza. Tá bom? Um abraço a todos vocês apaixonados de esporte e tamo junto e espero vocês na próxima semana. Tenho certeza que com uma atração bacana, igual o meu mestre aqui, eu não sei, vai ser difícil, né? Mas com atração que vamos trazer muita coisa bacana para vocês. Um beijo a todos. Hoje vou apresentar a Runner, uma academia completa, localizada na Rua Maranhão, em São Caetano do Sul, com estacionamento privado e toda uma estrutura para te receber, com diversas aulas e salas à sua disposição para melhorar a sua qualidade de vida e o desempenho do seu treino. Contamos também com espaço Kids e uma estrutura completa de piscina com acessibilidade total. E para você que está buscando qualidade de vida, a Runner tem uma grade completa com diversas aulas para te atender. Além disso, para quem quer começar no mundo da luta, também temos uma sala preparada para você. Sem contar a nossa mega estrutura de musculação, que conta com aparelhos de primeira e profissionais qualificados para te auxiliar. Runner é uma academia para todos e estamos preparados para atender você e toda a sua família. Vem para Runner! Aqui é o melhor lugar para o seu treino. Aqui no Spa da Riqueza nós temos drenagem linfática, reflexologia podal, shiatsu, liberação miofacial para quem é atleta e também para futuros atletas, diminuindo dores e tensões musculares.
Desenvolvimento de software, integração e serviços de manutenção especializada. A tecnologia da Decode System trabalha para simplificar os processos empresariais, tornando mais eficiente a comunicação, organização e otimizando o tempo. Venha nos fazer uma visita.